O nosso projeto de deformidade facial, que a gente desenvolve aqui na Amazônia, a gente começou esse projeto em 2007, foi quando eu terminei a minha especialização. Na época, a tônica era: o paciente é cirúrgico, o paciente não vai operar, o paciente não tem como operar, então vamos ver o que dá para fazer. E aquela frase, aquelas informações sempre me incomodavam um pouco. Porque se o paciente tem um problema cirúrgico a ser resolvido, ele deve ser feita a cirurgia. Uma coisa é o que ele deve ou o que ele não deve, outra coisa é se é viável ou não. A gente entende que há um mundo muito distante nisso daí, e o que a gente, com o nosso projeto, tentou fazer desde 2007, que eu vou apresentar para vocês hoje, é fazer esse sonho tornar realidade, não só meu, mas de muitas pessoas, que a gente trata desses pacientes no nosso projeto de deformidade dentofacial. Eu sou Anderson Kikuchi e vou apresentar para vocês o projeto de deformidade dentofacial da Amazônia, que a gente iniciou lá em 2007 e desenvolve até hoje, originariamente fundado por mim, pelo Dr. Helder Pontes. Nessa tônica de tratamento compensatório, tratamento cirúrgico, o tratamento compensatório tenta devolver a oclusão, tentar encaixar a oclusão e de uma maneira muito instável, nem sempre tão estável como nós gostaríamos, tão fisiológico. O tratamento cirúrgico ele devolve não só a oclusão, mas também a condição morfológica para o bom desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. Função, mastigação, respiração, fonação e deglutição. Então o projeto visa devolver à sociedade, devolver a esses pacientes com deformidade dentro da face, a possibilidade de ter as funções restabelecidas. E não somente as funções, mas também a estética também. Por isso que a gente fundou esse projeto, para que a gente pudesse ajudar essas pessoas que não têm condições financeiras de fazer esse tipo de tratamento, para que a gente pudesse devolver a esses pacientes a dignidade e as funções do sistema estomatognático. Quando a gente fala de um tratamento ortodôntico, a gente fala de alterações nos dentes. Quando a gente fala de um tratamento cirúrgico, tem alterações nos dentes e na base óssea. E este conjunto de alterações leva a uma alteração facial. Daí o nome deformidade dentofacial. Então, quando a gente tenta corrigir o tratamento de maneira cirúrgica, a gente está devolvendo a oclusão, as bases ósseas e, consequentemente, a face. Então, eu costumo dizer o seguinte: você tem que dar a César o que é de César. Se o problema é ortodôntico, que faça a ortodontia. Se o problema tem alteração nas bases ósseas, que também faça a cirurgia. E se também tiver alteração em tecido mole, que a harmonização facial tome conta da sua parte. Ou seja, o paciente ele precisa de um diagnóstico, dento esquelético e tecidual. E aquilo que tiver alterado, ele deve ser tratado da melhor maneira possível. Então o projeto vem com essa ideia de trazer estas cirurgias a estes pacientes que não têm condição nenhuma. Isto começou lá em 2007, lá no Barros Barreto, e lá no começo eu tinha a ideia de 10 pacientes. Vamos atender 10 pacientes, vamos começar a fazer isso e vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, essa ideia foi uma ideia minha e do Dr. Helder Pontes, que está com a gente até hoje. Eu e o Dr. Helder começamos com 10 pacientes e quando os pacientes começaram a saber que tinha esse tipo de projeto lá no Barros Barreto, rapidinho virou 100 pacientes. Então, em um ano, eu tinha 100 pacientes na minha mão para tratar esses pacientes de maneira cirúrgica e só depois, 2 anos depois, que a residência de bucomaxilo foi criada pelo próprio Dr. Helder Pontes lá no Hospital Barros Barreto. Então, nós tínhamos os pacientes, nós tínhamos a equipe da residência e nós tínhamos o hospital para tratar esses pacientes. E assim, a gente começou em 2007 e em 2013 foi feita a primeira cirurgia ortognática do projeto. Demorou aí 6 anos para poder fazer a cirurgia do projeto. Em 2014 a gente fez 48 cirurgias, foi um salto grande de cirurgias desses pacientes. E até hoje, em 2023, a gente já tem mais de 600 pacientes operados. A gente tem hoje 700 pacientes em tratamento e a gente ainda tem quase 500 pacientes para poder entrar no projeto de deformidade dentofacial do Instituto Kikuchi. Em 2015, a gente teve o primeiro curso de preparo ortocirúrgico para profissionais ortodontistas. Em 2016, desses alunos, alguns profissionais se voluntariaram e nós montamos a equipe de ortodontia para poder atender esses pacientes. A gente tem a equipe da ortodontia, a gente tem a equipe da cirurgia. E nesta caminhada, outras áreas afins e de grande importância também estão com a gente para poder ajudar esses pacientes. Nós temos profissionais da área da fisioterapia, nós temos profissionais da área da fonoaudiologia, da psicologia, do serviço social, para que a gente possa atender esses pacientes como um todo, não só pensando no dente. Eu costumo dizer que a ortodontia não trata de dente. A
Ortodontia trata de gente. É uma letra que muda, mas muda muito sentido na nossa vida profissional. Quando a gente atende esses pacientes, a gente está vendo o ser humano como um todo. A gente não está olhando só a oclusão, só o dente encaixado. A gente está vendo muito mais do que isso. Por isso, nesta caminhada, esses profissionais foram agregando, né, a sua força de trabalho, a sua profissão, o seu amor ao projeto. E hoje a gente tem esses pacientes sendo atendidos em todas as esferas, onde é necessário ter atendido esses pacientes de deformidade dentro da face. Em 2019, 12 anos depois da inauguração do nosso projeto, eu criei uma fundação própria, uma estrutura própria na cidade de Castanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém. Esta estrutura hoje tem 1.600 metros quadrados, com uma clínica escola, e lá que a gente atende os pacientes hoje, no Instituto Kikuchi. Em 2019 foi criada a primeira turma de especialização do Instituto Kikuchi. E esses pacientes hoje são atendidos uma semana pela ONG do Instituto Kikuchi para atender esses pacientes. Só esta semana a gente tem de média 400 a 500 pacientes com os profissionais voluntários do projeto. E os outros pacientes são atendidos também na especialização, nas turmas de especialização do Instituto Kikuchi, para que todos esses pacientes sejam operados pelo projeto e, consequentemente, a gente devolver o que a gente se propôs desde lá de 2007. Assim como os profissionais que se voluntariaram nesta caminhada do projeto, grandes empresas também apoiaram o projeto e, graças a essas empresas, hoje a gente consegue fazer cirurgias no município de Castanhal. Nossa cidade tem cerca de 200 mil habitantes e num dos hospitais particulares é onde desenvolver essas cirurgias hoje, porque o Hospital Magalhães, que é o hospital particular parceiro do projeto, todas essas cirurgias são feitas de maneira gratuita no hospital, que o Hospital Magalhães apoiou a nossa causa. Além do Hospital Magalhães, na nossa cidade, a gente tem um centro de imagem odontológica, que é a Concept, e a Concept é uma parceira também para poder fazer os exames que esses pacientes precisam, para que esses pacientes possam ter o seu tratamento e, consequentemente, a sua cirurgia. A gente também tem outras empresas, uma empresa, inclusive, multinacional, a Materialize, que é uma empresa belga, que forneceu as placas para poder fazer as cirurgias dos pacientes. E a Orthometric, que é uma empresa brasileira, porém multinacional, e a Orthometric, tudo que ela produz de material ortodôntico que a gente pede para eles, eles também doam para o projeto 100% para que a gente possa atender esses pacientes, onde nós temos duas grandes multinacionais hoje que apoiam também o projeto do Instituto Kikuchi. A gente tem também, associado ao projeto, coladinho no projeto, ajudando a gente, 2 centros de imagem de Belém, que é a Imago e a Adimagem. São 2 parceiros que o Instituto tem, onde a gente manda os pacientes para poder fazer as imagens, tomografia, a documentação ortodôntica. E são os parceiros do Instituto Kikuchi para poder documentar esses pacientes. Além disso, a gente tem mais 2 empresas em Belém, que é a Labo Dental e a Omni Odontomédica. A Labo Dental também fornece material para a gente. A Labo Dental apoia os nossos projetos científicos para poder angariar fundos para o projeto. E a Omni Odontomédica também auxilia na parte hospitalar, dando toda a base, a estrutura de equipamentos para que a gente possa então executar a cirurgia no Hospital Magalhães. Temos também ainda uma empresa de planejamento cirúrgico, que é a A3D, que ela faz todo o planejamento virtual desses pacientes para a confecção das goteiras intermediárias e finais, para que a gente possa operar esses pacientes com toda a qualidade, desde o início do tratamento até a execução da sua cirurgia, toda a qualidade que um paciente deve e merece ser atendido para que ele possa ter o seu sonho realizado, sem diferença alguma para qualquer serviço particular desse país. O projeto vem crescendo cada vez mais e a gente tem pacientes de muitas cidades do estado do Pará, muitas mesmo. E agora, muito mais do que o estado do Pará, a gente já tem paciente, inclusive, do Maranhão e tem paciente de Manaus também. Então, a gente está abrindo os horizontes, agora extramuro, extra-estado, para poder receber também esses pacientes fora do estado do Pará. Nessa caminhada do projeto, a gente tem convivência com muitas pessoas e muitas histórias de vida relacionadas a isso. Só vivenciando mesmo aqui para poder sentir o que significa isso. Algumas histórias durante esse percurso nos chamam a atenção, nos marcam. Por exemplo, teve uma paciente aqui de Manaus, ela se mudou para o Pará, poder fazer o tratamento ortodôntico no projeto, para que então possa fazer a sua cirurgia. Tem pacientes do Maranhão que vem uma noite anterior, passa a noite toda viajando de ônibus, chega às 5 horas da manhã no instituto e para ser atendido também.
São muitas histórias que a gente colhe, histórias de vidas onde pacientes falam assim: nossa, doutor, agora eu consigo morder uma maçã. Nossa, doutor, fui convidada para ir para o cinema. Poxa, doutor, a minha vida é diferente. Poxa, doutor, se não fosse esse projeto, muita coisa já teria feito alguma coisa de mais grave na minha vida. Enfim, realmente são histórias emocionantes e são histórias das pessoas. Então, é assim que a gente entende que o projeto, de fato, é um projeto social por tocar a vida das pessoas. E talvez você que esteja assistindo esteja perguntando: nossa, como é que faz para poder conseguir entrar no projeto? Deve ter que conhecer alguém, ter alguma coisa, Não. O critério de inclusão do paciente ao Instituto Kikuchi, ao projeto, basta ele precisar, basta ele entender que ele tem que vir aqui e ser tratado mensalmente. Este critério é o único critério que a gente usa para poder atender as pessoas. Se o paciente tiver uma alteração com deformidade da face, ele vai ter direito a ser atendido no Instituto. Hoje, a gente tem uma fila de espera, mas começamos em 2007, nós estamos em 2024, e até hoje eu não disse não a nenhum paciente. Talvez até às vezes demore, né? Porque são muitos pacientes. E a demanda é muito grande desses pacientes cirúrgicos. Na nossa região, mais carente ainda, então tem uma problemática maior, né, de saúde pública a ser resolvida, mas os pacientes basta ter a necessidade de deformidade da face, passar por uma avaliação, e se na avaliação for detectado ou diagnosticado esse problema, esse paciente ele já entra na fila de espera para ser tratado, sem nenhum critério a mais a ser considerado para este paciente. Então, o objetivo do Instituto é esse: devolver aos pacientes dignidade, realizar sonhos e tocar a vida das pessoas.